Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Polícia Federal desarticula a rede de imigração ilegal que enviou mais de 200 brasileiros pela fronteira do México aos Estados Unidos. Professor brasileiro de Harvard, que foi preso por disparar com arma de chumbinho, aceitou deixar os Estados Unidos. Massachusetts avalia criar fundo estadual para garantir defesa legal aos imigrantes presos pelo ICE. FIFA definiu os grupos da Copa do Mundo 2026 e entregou ao presidente Donald Trump o Prêmio da Paz. Brasil está entre os 20 países do mundo com mais bilionários, à frente da Rússia e da Noruega. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A Polícia Federal Brasileira deflagrou nesta sexta-feira a Operação Alfa para desarticular mais uma organização criminosa que é responsável por levar ilegalmente mais de 200 imigrantes aqui para os Estados Unidos. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nas cidades de Governador Valadares e Itanhomi, em Minas Gerais, e também em São Paulo. A Justiça determinou ainda o bloqueio de cerca de 23,7 milhões de reais, dinheiro supostamente movimentado pela quadrilha. Segundo a investigação, os criminosos enviavam os imigrantes por rotas da América Central e do México, onde eram entregues a coiotes para tentar a travessia da fronteira. Pelo menos 220 brasileiros fizeram a rota ilegal. A polícia também identificou uma rede de apoio dentro dos Estados Unidos. O grupo era responsável por receber os migrantes e repassar os valores aos atravessadores. Os investigados podem responder por promoção de migração ilegal, ameaça e lavagem de dinheiro. Somados, esses crimes podem ultrapassar 20 anos de prisão. Em Massachusetts, o professor brasileiro que foi preso em outubro deste ano vai deixar os Estados Unidos voluntariamente. A gente contou essa história aqui para vocês no Jornal Américas no Ar. Ele trabalhava na Universidade de Harvard e acabou detido por disparar com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga. Carlos Portugal Gouveia foi colocado em licença administrativa logo depois de ser preso em outubro deste ano. O professor estava disparando, como a gente já falou, com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga no dia do Yom Kippur, que é a data mais sagrada do judaísmo. A polícia foi acionada pelos funcionários do local que temiam uma ação antissemita. Gouveia alegou que estava apenas caçando ratos com uma arma de chumbinho ao redor da sua casa, que é vizinha a essa sinagoga, mas não adiantou. O julgamento do professor foi esta semana, ele teve o visto cancelado e foi obrigado a deixar o país. Caso contrário, seria deportado pelo Departamento de Imigração. E ainda em Massachusetts, o governo avalia a criação de um fundo estadual para garantir um advogado e uma defesa legal aos imigrantes que forem presos pelo ICE. O projeto de lei ainda precisa ser votado e aprovado. Os detalhes com Giovanna Locatelli. O projeto de lei estadual prevê a criação de um fundo público permanente para custear a defesa legal de imigrantes em processos de deportação que não conseguem pagar um advogado. A intenção é oferecer representação jurídica em disputas com autoridades migratórias. A ideia divide opiniões, mas os advogados de imigração veem com bons olhos. Esse fundo estadual procura sanar essa dificuldade para aqueles imigrantes que não têm condições financeiras de arcar um advogado particular. E isso, sem dúvida nenhuma, contribuiria bastante na defesa dos imigrantes, trazendo então um equilíbrio, entre a defesa versus a promotoria da imigração. E que no final o resultado são decisões mais justas, mais equilibradas. Atualmente, Massachusetts tem um orçamento de cerca de 5 milhões de dólares para iniciativas deste tipo, mas os apoiadores do projeto querem mais. Eles estão pressionando o legislativo para que, além de ampliado o valor, este fundo seja transformado em permanente. O argumento é de que este formato funciona em outros estados de forma eficiente. A notícia foi recebida com esperança pelos imigrantes. Glauder de Oliveira é líder comunitário na cidade de Saugus, em Massachusetts, e diz que se o projeto virar lei, pode ser um alívio para tantos brasileiros que precisam de atendimento de advogados.
se não tem defesa, se não tem alguém que peça, que reivindique, que conheça da lei, que conheça da situação e do caso, na verdade os excessos acontecem. E isso é extremamente importante ter, né, um advogado para poder se defender. E o Estado podendo ajudar é uma coisa realmente muito benéfica. O governo americano anunciou mudanças importantes na emissão do visto H-1B destinado a trabalhadores estrangeiros que são altamente qualificados. O governo americano vai intensificar as triagens para o visto H-1B. Os candidatos vão ter o passado e as redes sociais rastreadas para verificar o envolvimento em ações de censura ou de restrições de liberdade. Se isso for comprovado, eles podem ser rejeitados. O objetivo é garantir que os profissionais que cheguem ao país ajudem a inovar, não estejam associados a violações de direitos nem práticas contra a democracia e não se tornem críticos do governo. O H-1B é um dos principais vistos para atrair talentos internacionais, principalmente na área de tecnologia. Permite trabalhar nos Estados Unidos por 3 anos, com possibilidade de prorrogação para até 6. A decisão é vista como parte de uma política mais rigorosa de imigração que já vinha sendo discutida pelo governo Trump. No próximo bloco, você vai ver como foi o sorteio dos grupos da Copa do Mundo em Washington, D.C. e o presidente Trump, que ganhou um prêmio da FIFA. E ainda, Brasil está entre os 20 países do mundo com mais milionários, à frente da Rússia e da Noruega. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A Copa do Mundo vai ser realizada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e vai começar no dia 11 de junho do ano que vem, na Cidade do México. Hoje, na capital Washington, D.C., a FIFA definiu os grupos da competição e entregou ao presidente Donald Trump o primeiro Prêmio da Paz que foi criado pela entidade. Os detalhes com Matias Brotero. O sorteio acabou agora há pouco aqui no Kennedy Center, um espaço para eventos na capital americana. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o prêmio FIFA pela Paz, entregue pela primeira vez pela entidade máxima do futebol. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, também participaram representando as outras sedes. O Brasil caiu no grupo C, a seleção estreia contra a equipe do Marrocos, 4ª colocada na última edição, e depois enfrenta as seleções do Haiti e da Escócia, consideradas mais fracas. A seleção brasileira vai jogar as partidas na costa leste dos Estados Unidos. As cidades ainda serão confirmadas. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O governo Trump ameaça cortar fundos do Programa de Assistência Alimentar, o SNAP, para estados que são comandados por democratas. A medida vai ser adotada caso os governos locais não forneçam ao Departamento de Agricultura os dados de inscrição de todos os beneficiários. A Casa Branca alega que a medida tem como objetivo combater fraudes e abusos e cita como exemplo benefícios duplicados e pessoas já falecidas que ainda recebem o dinheiro. O governo quer todas as informações dos beneficiários sob ameaça de cortar os fundos do programa. A decisão gerou reação imediata. Vários estados democratas entraram na justiça para bloquear a ordem. Eles alegam que a Casa Branca quer saber quem são os imigrantes indocumentados. Um juiz colocou a medida em suspensão temporária. O relatório destaca uma disputa política que pode ter impacto direto na vida de milhões de americanos. O SNAP é o principal programa de apoio alimentar do país, garantindo que famílias de baixa renda tenham comida na mesa. 42 milhões de pessoas dependem desse vale alimentação. Uma nova pesquisa pública apontou que caiu o índice de confiança da população com menos de 30 anos nas instituições norte-americanas.
Segundo o levantamento do Instituto de Política de Harvard, apenas 32% dos adultos com menos de 30 anos descrevem os Estados Unidos como uma democracia saudável. 64% afirmam que o sistema está em crise, com instituições falhando. A pesquisa mostra uma baixa aprovação, principalmente entre os jovens. O presidente Trump tem 29% de apoio, enquanto os democratas no Congresso registram 27% e os republicanos 26%. Quando questionados sobre os principais problemas do país, os jovens apontam questões econômicas, temas relacionados ao governo e à democracia e imigração. No total, apenas metade dos jovens e adultos com menos de 30 anos dizem que vão votar nas próximas eleições. O Brasil está entre os 20 países do mundo com mais milionários à frente da Rússia e da Noruega. Segundo o relatório anual do banco suíço UBS, são 433 mil brasileiros com uma fortuna superior a $1 milhão, o equivalente a cerca de 5,3 milhões de reais. No ano passado, em todo o mundo, 60 milhões de pessoas se tornaram milionárias. Somando a riqueza de todos, são mais de 200 trilhões de dólares. No ranking mundial, Estados Unidos, China, França e Japão aparecem respectivamente em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. O Brasil ocupa a posição de número 19, à frente da Rússia, Dinamarca, Noruega, Arábia Saudita e Singapura. O banco UBS anunciou que cerca de 1.000 novos milionários surgiram por dia, com fortuna superior ou equivalente a $1 milhão nos Estados Unidos só no ano passado. A seguir, tem alerta das autoridades para as mulheres que gostam de unhas em gel e luz ultravioleta para secar o esmalte. São tóxicos e cancerígenos. E ainda, Comitê de Imunização descarta a recomendação para vacinas de recém-nascidos contra hepatite B. Especialistas alertam para retrocesso. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Já voltamos e com um alerta das autoridades para as mulheres que gostam de unhas de gel. Alguns esmaltes usados para secar esse produto são tóxicos e podem ser perigosos para a saúde. Na Europa, esse material já foi proibido, mas aqui nos Estados Unidos e no Brasil ainda são liberados sem restrições. Especialistas dizem que algumas substâncias usadas em esmaltes de unhas em gel são extremamente tóxicas. Eles possuem um químico chamado TPO, que endurece o esmalte na luz ultravioleta. Mas esses produtos podem prejudicar a saúde, afetar a fertilidade e até resultar em câncer. O uso da luz ultravioleta também é outro problema. Os cientistas alertam para o aumento de alergias de contato, queimaduras leves e irritações de pele por causa do uso prolongado das lâmpadas UV. Elas também podem provocar câncer de pele. Aqui nos Estados Unidos, o alerta das autoridades preocupou médicos e também as manicures. É que as unhas em gel são especialidade de muitas imigrantes brasileiras. Elas conquistaram o reconhecimento no mercado pelo trabalho diferenciado. Mas se esse produto for proibido no país, muitas podem perder o emprego. Vários estudos norte-americanos já iniciaram discussões sobre os riscos desses produtos nas mulheres. Por enquanto, eles continuam sendo usados no país sem restrições. E autoridades de São Francisco entraram na justiça contra grandes fabricantes de alimentos, acusando as empresas de contribuir para uma crise de saúde pública no país. Em São Francisco, o procurador da cidade, David Thiel, anunciou uma ação judicial contra pelo menos 10 das maiores empresas de alimentos do mundo, entre elas Coca-Cola, Nestlé e Kellogg. Segundo ele, essas companhias são responsáveis por uma crise de saúde pública ao produzirem e promoverem alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, cereais, salgadinhos e doces. Ultra-processed foods have created an enormous public
public health crisis. Os alimentos ultraprocessados criaram uma enorme crise de saúde pública, com custos médicos disparando e doenças crônicas aumentando junto com o consumo desses produtos, afirmou o procurador David Tyrrell. A ação judicial busca responsabilizar as empresas pelos efeitos de longo prazo na vida dos consumidores e pelos gastos crescentes com tratamentos médicos. Em Atlanta, foi descartada hoje à tarde a recomendação para que todos os bebês recebam a vacina contra a hepatite B logo ao nascer. O Comitê de Vacinas orienta agora a imunização apenas para filhos de mães que testaram positivo para o vírus. A mudança revoga uma orientação em vigor desde 1991, que ajudou a reduzir casos da doença capaz de causar doenças hepáticas, câncer de fígado e morte precoce. Especialistas alertam que essa decisão representa um retrocesso na saúde pública e pode aumentar o risco de infecções entre crianças. O secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., que é contra vacinas, considerou esse anúncio uma vitória. A decisão final vai caber a cada estado. A Academia Americana de Pediatria mantém a recomendação de vacinação de hepatite B ao nascimento para todos os bebês, independente das mães terem o vírus ou não. E um acidente trágico na Geórgia terminou com 3 mortes durante uma perseguição policial. Autoridades alertam que esses casos costumam aumentar no fim do ano por causa das festas e maior consumo de álcool. Um acidente chocante foi registrado na Interestadual 75, no norte da Geórgia. Segundo a polícia, o motorista fugiu de uma abordagem, cruzou o canteiro central e seguiu na contramão em alta velocidade. Momentos depois, o veículo bateu de frente com um semicaminhão, matando os 3 ocupantes do carro. Quando alguém dirige de forma errática, coloca em risco motoristas inocentes. Nosso dever é proteger a população, afirmou o xerife Darren Pierce. Testemunhas relataram que o carro suspeito chegou a atingir outro automóvel antes de colidir com um veículo maior. O motorista do semicaminhão conseguiu escapar com a ajuda dos policiais. It's very scary because, there's so many people that are on the interstate. De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito, as mortes nas estradas sobem em média 10% no final do ano, por causa do aumento do trânsito, das festas e do consumo de álcool. Por isso, a recomendação é redobrar a atenção. A Flórida aprovou uma nova medida que vai aumentar a fiscalização nos semáforos e a segurança viária. O estado implementou luzes que são voltadas para os oficiais para identificar quem está violando a lei e avançando no sinal vermelho. A Cone Rocha tem os detalhes. Todo mundo conhece o tradicional vermelho, amarelo e verde dos semáforos, mas a partir deste mês, motoristas na Flórida também vão começar a ver uma luz azul. Mas ela não é para o motorista, é para a polícia. A luz azul, ou luz de confirmação, acende sempre que o sinal fica vermelho. Ela fica no topo do semáforo, mas não viradas para os carros que se aproximam. Elas ficam na direção contrária, facilitando para a polícia identificar quem avança o sinal. O objetivo é permitir que os policiais vejam à distância se um carro violou a lei. Diferente de câmeras, a luz azul não registra a infração, apenas o momento exato em que o semáforo está fechado. Assim, quando o carro passa o cruzamento com a luz azul acesa, a polícia já tem provas para aplicar a multa, que começam em $158 e podem chegar a $262, além dos pontos na carteira. Segundo o Departamento de Segurança Rodoviária da Flórida, todos os anos mais de 800 pessoas morrem e quase 94 mil ficam feridas em acidentes em cruzamentos no estado. Estudos mostram que esse tipo de luz pode reduzir em até 33% o desrespeito ao sinal vermelho. Além disso, essa tecnologia pode servir de modelo para outros estados do país. No próximo bloco, exposição de arte com cães robô exibindo cabeças e rostos de bilionários gera debate na Art Basel em Miami. E ainda, você vai ver uma história emocionante de solidariedade de Natal que viralizou na internet envolvendo um veterano de 88 anos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil.
Uma exposição inusitada roubou a cena na Art Basel em Miami, na Flórida, e está dando o que falar. São cães robô com cabeças de bilionários e famosos que circulam no espaço pequeno, registrando imagens das pessoas e soltando as fotos no chão. A mostra atraiu todas as atenções e atingiu o objetivo: gerar debate sobre tecnologia e arte. O responsável pela obra é o artista digital Beeple. A exposição se chama Regular Animals. O criador da obra disse que o objetivo é mostrar como figuras poderosas, tecnologia e algoritmos estão moldando e influenciando nossa realidade e visão de mundo todos os dias. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país? Olha só, amanhã a gente tem previsão de neve em Boston e neve também em Nova York. Olha, mínima de 30 graus, máxima de 37 em Nova York, a mínima em Boston é de 19, bastante frio nessa região. Atlanta a gente vai ter vento ao longo do dia com mínima de 37, vai chover em Jacksonville e Tampa. Miami a gente tem tempo encoberto com mínima de 67. New Orleans, o sol não dá as caras por lá, chove o dia todo. Houston, previsão de vento ao longo do dia, também bastante ventania, mínima de 48. El Paso, sol entre nuvens. Albuquerque, o mesmo tempo encoberto, mínima de 27 graus, máxima de 58. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas é a única região que o sol vai brilhar forte, com máxima de 65, mínima de 41. Salt Lake City, a gente tem chuva ao longo do dia, mínima de 38, máxima de 65. Quem depende de serviços de entrega precisa ficar atento aos prazos para garantir que as encomendas cheguem a tempo do Natal. Olha só. No USPS, o envio de primeira classe precisa ser feito até 2 semanas antes do dia 25. Já o correio prioritário tem como data limite 18 de dezembro, excluindo endereços no Havaí e no Alasca. A FedEx recomenda envios entre 17 e 23 de dezembro para encomendas a domicílios nos Estados Unidos. Os serviços overnight e same day estarão disponíveis até o dia 24. No caso da UPS, o prazo final para usar o serviço de entrega de pacotes em até 3 dias é 19 de dezembro. Para a entrega no dia seguinte, o limite é até 22 ou 23 de dezembro. Para envios para o exterior, os Correios lembram que os prazos são diferentes. Canadá e México, a data limite é 13 de dezembro. Para a América do Sul, Ásia, África e Europa, a recomendação é até o início da semana que vem. A Casa Branca está pronta para receber o Natal. Centenas de voluntários ajudaram na decoração, incluindo uma professora aposentada do Kansas. A Casa Branca abriu as portas aos visitantes para mostrar a decoração de Natal deste ano. Mais de 300 voluntários foram selecionados para ajudar na montagem desses ambientes festivos. Entre eles está a Rena Parker, uma professora aposentada do Kansas, que é apaixonada por designer de interiores. Ela abriu sua própria empresa de decoração após se aposentar e agora está passando semanas em Washington, começando os dias às 6 da manhã e participando da finalização da decoração na Casa Branca. Toda a decoração foi criada sob a direção de Melania Trump. O tema deste ano é Home is where the heart is, ou o lar é onde está o coração. Entre os destaques está um modelo da Casa Branca feito de gengibre e 51 árvores de Natal que foram espalhadas pela residência, incluindo o pinheiro oficial vindo de uma fazenda de Sydney, em Michigan. As visitas públicas começaram esta semana, permitindo que milhares de pessoas vejam de perto o espetáculo festivo de Natal da Casa Branca. E já que a gente está falando de clima de Natal, que tal uma história emocionante de solidariedade que está viralizando aqui no país? É de um veterano de 88 anos que ainda trabalha para pagar dívidas acumuladas do hospital da esposa, que faleceu há 7 anos. Ele vai receber $1,5 milhão de presente neste final de ano para se aposentar. Isso só foi possível graças à ação de um famoso influencer. No supermercado de Detroit, o veterano Ed Bambas, de 88 anos, continua trabalhando 5 dias por semana, porque tem dívidas para pagar e não tem renda suficiente para viver. Ele perdeu sua pensão e vendeu a casa para pagar as despesas médicas da esposa, que faleceu há 7 anos. Emocionado, ele diz que todo dia se esforça para ir ao túmulo dela dizer oi. I try very hard to go to her gravesite every day. And say hi.
A história de Ed chegou ao criador de conteúdo australiano Samuel Hedenofer, que viaja o mundo registrando atos de bondade. Recebi um comentário na minha publicação do Facebook dizendo: "Ei, tem um cara chamado Ed que trabalha no Major." Algo me tocou, sabe? Tem um monte de gente de 80 anos trabalhando, mas senti que precisava ir lá. Preciso ir ao Major e ver o que está acontecendo, contou o influencer. Ele se uniu a um influenciador de Detroit, conheceu Ed e decidiu ajudar o veterano a se aposentar. A história foi parar na internet, comoveu centenas de pessoas e várias personalidades que doaram dinheiro. Samuel já arrecadou $1,5 milhão e planeja surpreender o veterano com o dinheiro neste final de ano. I am blown away, Never did I think losing my auntie to suicide would amount to this. Estou impressionado. Nunca imaginei que perder minha tia por suicídio resultaria nisso. Foi por ela que comecei a ajudar pessoas e agradeço todo mundo que participou dessa ação. Sou grato por isso, disse Samuel. A boa ação viralizou na internet e milhões de pessoas já compartilharam a história. E para fechar o jornal, que tal acompanhar ao vivo o Papai Noel e os ajudantes trabalhando na produção de presentes e brinquedos para as crianças lá no Polo Norte? Um canal do YouTube está transmitindo desde o final de novembro toda essa ação no Polo Norte ao vivo. Nas imagens é possível acompanhar a fabricação, a embalagem, até a neve caindo do lado de fora. O projeto, chamado Santa's Workshop, foi criado pela Festive Studio e oferece uma experiência completa para as crianças na internet. Eles rastreiam o bom velhinho, mostram ao vivo a oficina, elfos preparando presentes, transmissões de animais do Polo Norte e uma contagem regressiva para o Natal. Quem quiser acompanhar, basta procurar no YouTube pelo nome que aparece na tela. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!